Olá a todos, olá Anabela. Olá Sandra, bem-vindos ao Projeto Ajudares. Este ano estamos com o tema Se Eu Fosse. O meu nome é Anabela Brás, trabalho aqui na Biblioteca Municipal de Pombal. E o meu nome é Sandra e também trabalho aqui com a Anabela na biblioteca. Sandra, vamos falar um bocadinho sobre o Projeto Ajudares, em que é que consiste? Queres falar um bocadinho sobre isso? O Projeto Ajudares, como a palavra ajudares, vem da palavra ajudar. Foi constituída uma associação na cidade do Porto, mais precisamente na freguesia de Paranhos, que por acaso é a maior freguesia da cidade do Porto. Esta associação está sediada então em Paranhos, numa antiga escola primária, em que são desenvolvidos vários projetos para ajudar crianças. Um dos projetos é este livro. Sim. Este foi lançado com um tema diferente o ano passado. Que era os animais. Que era os animais. Sim. Este ano o novo tema é Se Eu Fosse. Vocês podem aqui imaginar uma série de situações, se eu fosse enfermeira, se eu fosse um animal, se eu fosse a Anabela. Exatamente, se eu fosse Sandra. Pronto, é a vossa imaginação, é aquilo que vocês um dia, o que é que vocês gostariam de ser um dia. Vocês podem aqui pegar neste tema de várias formas. Pronto, e então as escolas inscrevem-se neste projeto connosco aqui na biblioteca. Cada escola ou cada turma faz uma história com o tema. Essa história depois é enviada para Ajudares. E para nós também. E para nós, são enviadas Exato. para nós enviamos também para Ajudares. Depois é compilado num livro. Por exemplo, este livro que nós temos aqui é o volume 4. Sim. Isto quer dizer que há muitas escolas a nível nacional, de norte a sul do país, a inscreverem-se neste projeto. Nós fazemos parte de um distrito, que é o Distrito de Leiria. Exatamente. E as nossas escolas de Pombal estão aqui neste livro. Sim, este ano temos 21 escolas inscritas. 21 escolas, em Sim, que, sim. independentemente desta situação pandémica, temos muitas escolas a aderir. Queremos que vocês trabalhem, estamos aqui para vos ajudar. Exatamente, este ano temos um projeto muito bonito, que é a construção de um livro e a decoração de um lápis, não é, Sandra? Exatamente. Pronto, que eu acho que vai ser um projeto muito bonito e depois no final de vocês construírem este livro e este lápis, vamos ter aqui na nossa biblioteca, no lançamento do projeto Ajudares, no lançamento do próximo livro, vamos ter aqui uma exposição patente precisamente com os vossos trabalhos. Então vocês têm a vossa criatividade sem fim para trabalhar neste projeto mais uma vez. E contamos Vamos ter com novos ela. meninos, não é? Que não conhecem o projeto e que vão passar a conhecer, e temos aqueles meninos que já nos conhecem do ano passado, por Exatamente, exemplo, não é? portanto contamos convosco. Espero que gostem e que se divirtam. Exatamente. Essencialmente. E nós vamos fazer o mesmo com vocês. Exatamente. Mesmo estando aqui deste lado. Sim, nós divertimos-nos sempre, é sempre muito, muito, muito bom. Vamos então ouvir a história Se Eu Fosse um Livro, de José Jorge Letria e André Letria. Se eu fosse um livro, pediria a quem me encontrasse na rua para me levar para casa consigo. Se eu fosse um livro, havia de partilhar com os meus leitores os segredos mais antigos e secretos. Se eu fosse um livro, gostava de ter sempre um lugar reservado no quarto mágico de cada criança. Se eu fosse um livro, pedia às pessoas para não me usarem como ornamento de prateleiras. Se eu fosse um livro, saberia tanto de Nova Iorque como da Roma Antiga. Se eu fosse um livro, havia de ser lido até às tantas por quem, em silêncio, me chamasse amigo. Se eu fosse um livro, não gostava de saber logo no princípio como é que a história vai acabar. Se eu fosse um livro, havia de saber de cor todas as histórias que morassem nas minhas páginas. Se eu fosse um livro, seria capaz de guardar bem guardados todos os segredos que me quisessem confiar. Se eu fosse um livro, nunca havia de sentir pressa de ler a palavra fim. Se eu fosse um livro, não gostava que me lessem só por obrigação ou por estar na moda. Se eu fosse um livro, gostava de ser um arranha-céus todo feito
de letras e sons. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Se eu fosse um livro, havia de estar em todos os lugares onde fosse capaz de fazer alguém feliz. Se eu fosse um livro, teria sempre o perfume suave de um dia sem data e sem igual. Se eu fosse um livro, gostava de ser uma janela aberta para a imensidão do mar. Se eu fosse um livro, havia de convidar um poeta para jantar, sempre que um poema seu iluminasse a noite. Se eu fosse um livro, havia de querer ser, antes de mais nada, sempre lido e livre. Se eu fosse um livro, mesmo sem gostar de proibir, acho que bania a palavra ignorância. Se eu fosse um livro, não gostava que alguém fingisse que já me tinha lido, só para ficar bem visto. Se eu fosse um livro, talvez temesse, acima de todas as outras, a palavra esquecimento. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Se eu fosse um livro, seria um imenso poema que oferecesse às palavras sentidos inesperados. Se eu fosse um livro, havia de ser uma arma eficaz e doce para matar de vez o desejo de guerra. Se eu fosse um livro, não me importava de ir para uma ilha deserta com um leitor apaixonado. Se eu fosse um livro, gostava de ter todos os rostos que o tempo me quisesse dar. Se eu fosse um livro, gostava de poder crescer sem limites até me transformar numa biblioteca. Se eu fosse um livro, gostava de ouvir alguém dizer: este livro mudou a minha vida. E tal como este livro, também há outros livros que podem mudar a nossa vida, mas este livro vão ser vocês a construí-lo. Então, para isso, eu tenho aqui uma caixinha que eu preparei com a Sandra, e esta caixinha é a caixinha que nós vamos entregar na vossa escola. Então, vamos lá. Querem saber qual é o projeto? Então, para vocês construírem o vosso livro, nós preparamos este kit. E neste kit constam vários materiais que eu vou passar a mostrar. Mas antes disso, eu vou-vos dizer o que é que nós pretendemos. Pretendemos que vocês construam um livro, façam também, incluam também a história que vocês estão a escrever para o projeto Ajudares, e depois sejam criativos, imaginativos, podem ser loucos, originais, aquilo que vocês quiserem. Então, os materiais que nós preparamos foi uma caixinha de marcadoras, está aqui, uma caixinha de lápis de cor, um bocadinho de ráfia, temos este papel crepe, várias cores, temos aqui um bocadinho de fio, temos aqui alguns botões, que já estão aqui espalhaditos, temos um bocadinho de papel cartonado de cor, um bocadinho de fio. Estes materiais podem ir variando as cores, de acordo com aquilo que formos entregando. Temos aqui um bocadinho de renda também. E temos aqui vários tecidos, temos gangas, temos outro tipo de tecidos aqui que vocês podem juntar ao vosso livro. Temos um coraçãozinho, não fosse eu uma mulher que trata de emoções. Temos estes tecidos. Esse papel aqui é cenário, tipo cenário? Sim, dá para nós nos vermos às cores. Exatamente. Estão a ver, a Sandra? Pronto. Temos aqui umas folhinhas
brancas E outras coloridas. e outras coloridas. Exato. E temos aqui um trevo para nos dar sorte. Não é, Sandra? É isso. Pronto, este é amarelo, há outras cores. E ainda temos um lápis gigante que escreve, que nós preparamos para vocês. Para que é que serve este lápis? Este lápis serve precisamente para vocês serem imaginativos, criativos e decorarem tal como vocês quiserem. Portanto, a partir daqui, vamos deixar a vossa imaginação fluir, sejam originais. Outra coisa, a construção deste livro, nós pedimos que, em termos de prazo, que seja entregue até ao dia 15 de maio. Vejam se conseguem cumprir o prazo, nós agradecemos. E serve para quê? Para depois, no lançamento do nosso livro do Projeto Ajudares, que será em novembro, fazermos a nossa exposição. Vamos entregar um kit destes por escola ou por sala, de acordo com aquilo que vocês nos pedirem. Portanto, acho que não há muito mais a dizer. Pois não, Sandra? Não, é Pronto, entretanto, vamos combinar convosco a data que nos podem receber à porta da escola para entregar o kit e a partir daí deixamos ao vosso critério. Está bem? Ok, então até já e beijinhos. Bem, e bom trabalho. Até já. Tchau. Obrigada.